Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, queridos alunos, bom dia a todos que estão acompanhando a nossa aula. Vamos dar continuidade com a nossa aula de matemática, onde estamos conversando sobre colocando em ordem. Vamos abrir o nosso livro do Sistema SESI na página 71. Como é mesmo 71? Muito bem, o 7 e 1. Vamos lá? Vou ler o número 10 para descobrirmos o que teremos que fazer. 10. Observe a figura da atividade 8 e responda. Já sabemos que vamos ter que ver a figura da outra atividade, que está na página 70, certo? Mas já vou ler para saber o que nós vamos observar. Letrinha A. Podemos dizer que um menino conseguiu beber água primeiro? O que vocês acham? Será que é com certeza, talvez ou não é impossível? Bom, se vocês olharem aí, vocês vão ver que foi um menino que chegou em primeiro e ele vai tomar água, não vai? Com certeza, a não ser, e se não tivesse água? Daí poderia ser talvez, mas eu acredito, tenho certeza que deve ter água sim. Afinal, ele chegou em primeiro. Então vamos responder com certeza? Pode ser? Então vamos lá. Com certeza. Fizeram o xizinho no primeiro quadradinho. Letrinha B. Podemos dizer que todas as crianças da fila irão beber água? O que vocês acham? Será que todas elas vão beber água? Com certeza? Será? E se alguém desistir? Ou se a água acabar? Pode ser então que nem todas tomem a água, não é mesmo? Será que seria então talvez ou não? Não é impossível. É impossível? Também não, né? Pode ser sim que todas tomem a água, porque vai ter a água e ninguém vai desistir, como pode ser o talvez. Eu acredito que o talvez é o mais apropriado. Vamos responder? É o segundo quadradinho, o quadradinho do meio. Responderam? Muito bem, vamos continuar. Número 11. Leia os textos a seguir. Você deve descobrir o nome de cada criança e a posição que ela ocupa na fila. Depois, complete os espaços em branco conforme a figura da atividade 8. Bom, olha que desafio grande teremos. Vamos ter que descobrir o nome de cada criança e vamos ver também qual é a posição que ela está ocupando. Vamos lá, vou ler a letrinha A. Letrinha A. João é o primeiro da fila. Júlia está em segundo lugar. Olha lá. João, primeiro, Júlia, segundo. Letrinha B. Marcos está entre o segundo e o quarto lugares. Então, ele ocupa o... Que
lugar da fila? Vamos ver? Olha lá, ele está entre o segundo e o quarto. Então, ele está em terceiro. Olha o Marcos aqui, em terceiro. Vamos responder? Terceiro lugar. Letrinha C. Marcela está em oitavo lugar. Arthur está atrás dela. Ele ocupa lugar da fila. Vamos ver. Sabemos que a Marcela está em oitavo. Vamos ver o Arthur? Olha lá, Marcela, em oitavo lugar. O Arthur está atrás. Depois do oitavo vem o nono. Olha lá, o Arthur está em nono lugar. Vamos responder? Nono lugar. Letrinha D. Atrás de Beatriz, que ocupa o quarto lugar, está Jonas. Ele ocupa o lugar da fila. Que lugar será que Jonas está? Vamos ver? Sabemos que a Beatriz ocupa o quarto. Olha lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto a Beatriz. E o Jonas está atrás. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar o Jonas. Vamos responder? Quinto lugar. Letrinha E. Atrás de Sofia não há ninguém. Então ela está ocupando o lugar da fila. Vamos ver que lugar está a Sofia? É a última, não tem ninguém mais atrás dela. Olha lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Olha lá, Sofia, em décimo lugar. Vamos responder? Letrinha E, décimo lugar. Última questãozinha, F. Atrás de Jonas encontra-se Pedro, que está na frente da Ana, que ocupa o lugar da fila. Vamos ver. Atrás do Jonas está o Pedro, que está na frente da Ana. Atrás, olha lá o Jonas, está aqui. Vamos ver que lugar que é o Jonas? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, o Jonas. E o sexto, o Pedro. E depois do Pedro está a Ana. Então, Pedro está em sexto lugar e a Ana em sétimo. Muito bem. Vamos ver o que está perguntando. Atrás de Jonas encontra-se Pedro, que está na frente da Ana, que ocupa o sétimo lugar. Muito bem! E terminamos mais uma atividade. Vou deixar uma tarefinha. Vocês devem recortar o encarte 6, que fica lá no finalzinho, que tem as modalidades de esporte, pois estaremos utilizando para a próxima aula. Um beijo e até mais! Bom dia, sou a professora Manuele Silvério e hoje continuo com vocês as aulas de matemática do livro SESI. Nós estamos aprendendo vários tipos de soma com o jogo dos dados, não é isso? Então, abram lá na página 60 e eu deixei uma tarefa do exercício 8 para vocês, se lembram? Olha só, era para vocês fazerem todas as somas. Fizeram? Vamos lá? Vamos conferir comigo? Olha só, Iara e Helena tiraram na primeira rodada 5 mais 1. Lembra como que a gente faz a soma? 5 na cabeça, 1 na mão, 5, 6. Marcaram aí? Muito bem! Primeira rodada, 4 mais 3 de Arthur e José, 4 na cabeça, 3 na mão, 4, 5, 6,
7. Então agora a segunda rodada, vamos lá. Iara e Helena, 4 mais 6. Número maior na cabeça, 6. 4 na mão, aí 6, 7, 8, 9, 10. Fizeram? E Arthur e José, 1 mais 2, muito fácil. Ou 2 mais 1, 3. Agora a terceira rodada, Iara e Helena, 2 mais 3. 3 na cabeça, 2 na mão, 3, 4, 5. Arthur e José, nessa terceira rodada, tiraram 6 mais 4. 6 na cabeça, 4 na mão. 6, 7, 8, 9, 10. Na quarta rodada, Iara e Helena tiraram 6 mais 3. 6 na cabeça, 3 na mão, continua a contar. 6, 7, 8, 9. Arthur e José, 4 mais 2. 4 na cabeça, 2 na mão, continua a contar. 4, 5, 6. Na quinta rodada, Iara e Helena tiraram 6 mais 6. 6 na cabeça, 6 na mão. Vamos lá? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E Arthur e José tiraram 6 mais 5. 6 na cabeça, 5 na mão. 6, 7, 8, 9, 10, 11. E na sexta e última rodada, Iara e Helena tiraram 5 mais 6. Põe o número maior na cabeça, 6. E o 5 na mão. Então vamos lá? 6, 7, 8, 9, 10, 11. E Arthur e José tiraram 1 mais 6. 6, 7. Tiraram 7. Vocês conferiram? Deu certinho com as contas de vocês? Parabéns, estão indo muito bem! E agora a gente vai responder as letras aí embaixo. Letra A. Na terceira rodada, qual dupla estava mais próximo de ganhar a partida? E aí, vocês lembram que a gente já havia feito a rodada de Arthur e José na atividade anterior, lá no número 7? Lembra? Eles já tinham andado algumas casinhas e tinham lá parado na 40. Não foi mesmo? Então, vamos fazer a da Iara e Helena? Vamos lá? Elas tiraram na primeira rodada 6, aí elas andaram 6 casinhas, aí elas tiraram 10, andaram 10. E lembra que é a conta ao contrário, né? Olha lá, foram lá para a casinha 44. E daí elas tiraram mais 5. Que casinha que elas foram? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. E vieram aqui para 39. Então, para responder aí, nessa terceira rodada, qual dupla estava mais próxima de ganhar o jogo? Quem era? Iara e Helena. Lembrando que o jogo está a partida ao contrário e ganha quem chegar no número 1 primeiro. Então, elas estão na frente, certo? Agora vamos lá para a letra B. Olha só. Quantos pontos a dupla que estava mais próximo de ganhar a partida tinha a mais? Então, vejam bem. Arthur e José estavam na 40. Iara e Helena na 39. Qual a diferença de ponto entre eles? Um só, né? Isso mesmo. Para a gente contar ao contrário, ó, 40, 39. Um ponto só. Então, a resposta lá, a dupla tinha um ponto a mais. E aí, vamos lá responder a letra C. Olha só, quais as possibilidades de combinação dos dados a dupla que está perdendo precisa tirar para alcançar ou passar a dupla que está ganhando? Anote-as no quadro a seguir. Vamos pensar? Olha só, eles estão com um ponto de diferença, certo? Qual o menor número que a gente pode tirar no dado? Nos dois dados? 1 e 1. 1 mais 1 dá
2. Aqui eles já estariam na frente de Yara e Helena. Então, são várias combinações que dá para serem feitas. Eu marquei elas aqui e vocês podem escrever aí no espaço da letra C. Olha só, 1 mais 1, 2, já passaria na frente. Teria 1 mais 2, que é igual a 3. 2 mais 2, 4. 2 mais 3, que é igual a 5. 3 mais 3, que é igual a 6. 3 mais 4, igual a 7. 4 mais 4, igual a 8. 4 mais 5, igual a 9. Estão fazendo tudo aí? Vamos copiando, olha só. 5 mais 5, igual a 10. 5 mais 6, igual a 11. 6 mais 6, igual a 12. E olha só, quantas possibilidades para eles passarem na frente de Yara e Helena. Conseguiram marcar tudo aí? Muito bem! Continuem jogando aí, que a nossa aula hoje já vai terminando. Mas aproveitem treinar o jogo e quanto mais vocês jogarem, mais rápido vocês conseguem fazer a soma dos dados. Combinado? Então, encerro a aula aqui com um super beijo para vocês, lembrando vocês de estudarem bastante e de cuidarem da saúde de vocês. Assim, até a nossa próxima aula. Bom dia, tudo bem com vocês? E aí, vamos iniciar a nossa aula? Estamos na unidade 5 do nosso livro de matemática. Qual é o caminho? Estamos vendo aí sobre localização, sobre mapas, a importância de nos localizarmos e de saber nos localizar. Eu convido vocês a abrir um livro de vocês hoje na página 88, atividade de número 4. Porém, crianças, antes de iniciar a atividade, essa atividade eu só vou conversar com vocês. Aí quando a gente terminar a nossa aula, vocês irão responder essas 3 questões. Sabe por quê? Porque elas são questões pessoais. Vocês já irão entender por quê. Ela diz assim, a questão de número 4. Você já prestou atenção no caminho que percorre todos os dias de casa até a escola? Nós sabemos que neste momento vocês estão sem ir para a escola. Mas quando vocês iam para a escola de vocês conseguem se lembrar aí qual era o caminho que vocês faziam de casa até chegar na escola? Qual que era esse percurso que vocês faziam, que vocês andavam? Então, a letrinha A diz assim, anote os principais pontos pelos quais você passa. Isso são chamados de pontos de referência. Por exemplo, vocês passavam próximo a uma praça? Passava perto de um supermercado? Passavam perto de uma ponte, perto da prefeitura, ou próximo a um outro estabelecimento. Isso nós chamamos de ponto de referência, são aqueles lugares que ficam marcados na nossa mente com mais facilidade. Por isso que eu falei que é pessoal. Por quê? Porque cada criança, ela faz um trajeto, ela fazia um trajeto, ela vai continuar fazendo aí depois, da escola até a casa. Então, vocês vão lembrar dos pontos principais aos quais vocês passavam, certo? Aí cada criança registra o seu. A letrinha B. Como que você faz esse trajeto? Ou como que você ia para a escola? A pé, de ônibus, de carro ou de transporte escolar? E aí, como que vocês iam para a escola? Ah, professora, eu ia a pé. Então, coloquem a pé. Eu ia de ônibus, eu ia de carro ou eu ia de transporte escolar. Aí cada criança vai registrar aí como ia para a escola, tá bom? Agora a letrinha C. Você costuma andar de ônibus? Com que frequência? Ah, costumo. 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 1 vez por mês. Então aí vocês que vão registrar. Por isso que eu comentei que essas 3 questões eram pessoais, tá bom? Então quando acabar a aula, vocês vão lá e registram.
Agora nós temos aqui a letrinha D. A letrinha D diz assim: já reparou que os ônibus costumam trazer o itinerário que percorre anotado próximo à porta de entrada de passageiro? Então, crianças, quando a gente sobe em um ônibus, ao lado ali tem alguns nomes, chama-se itinerário. O que é isso? É uma localização. Sabe por quê? Porque esse itinerário mostra o quê? Quais são os locais que esse ônibus irá passar. Então, de repente, a pessoa olha lá e vê, olha, eu moro próximo a essa rua, ou eu preciso ir a esse endereço, ir a essa avenida. Então, os ônibus trazem isso exatamente para quê? Para a nossa localização, certo? E agora a letrinha E. Quais são os transportes públicos da sua cidade? Vamos ver aqui? Observem comigo. Quais são os transportes públicos da sua cidade? Ônibus ou metrô? E aí? O que nós temos aqui? Será que nós temos o metrô? Vocês sabem o que é o metrô? Conhecem metrô? Olha, na nossa cidade nós temos apenas o ônibus. Mas eu vou falar para vocês sobre o que são ou o que é o metrô. Olha aqui. O metrô é um meio de transporte coletivo urbano. É uma alternativa para descongestionar o trânsito caótico dos grandes centros urbanos. Na cidade de São Paulo, a construção do metrô começou em 1968. A primeira linha norte-sul foi inaugurada em 1974 e atualmente é chamada de linha 1 ou a linha azul. Agora, o que nós temos aqui? Observem na página 89, atividade de número 5, nós temos um mapa de um metrô. Diz assim: você já andou de metrô? Lucas mora em uma grande cidade e utiliza o metrô para se locomover. Observe o mapa do metrô da cidade onde Lucas mora e responda as perguntas de acordo com o mapa. Olha que interessante, gente. Então, onde o Lucas mora, foi feito aí um mapa, observem comigo, para a localização das linhas do metrô. E ao lado, observem aqui que nós temos o quê? Uma legenda. O que nos mostra essa legenda? Essa legenda mostra que as linhas, elas são divididas por cores. Nós temos a linha amarela, a linha azul, a linha verde, a vermelha, a roxa, a marrom. E depois nós temos aí, olha, esse pontinho preto aí, chama-se transferência gratuita. E depois abaixo uma integração gratuita, depois eu vou explicar para vocês o que é isso. Então, para a localização melhor, olha, das pessoas, as linhas foram colocadas em cores. Aqui nós temos 6 linhas. Qual que é a maior estação? Observem aí. Qual dessas estações, né, por cores, ficou mais fácil para a gente perceber aí, qual que é a maior linha do metrô? Então, nós temos aqui, a maior linha do metrô é a linha vermelha, com 12 estações. Depois, a menor é a linha marrom, com 5 estações. Nós temos também aqui, com 7 estações, a linha verde. Depois, nós temos aqui a linha azul, com 10 estações. Vamos responder as questões, então? A letrinha A diz assim: qual é a maior linha do metrô dessa cidade? Vamos ver? Qual é a maior linha? A linha vermelha. A letrinha B. E qual que é a menor linha? Ó, já vimos lá no mapa. A linha marrom. Muito bem. Agora a letra C. Quantas estações há na linha verde? Quantas tem na linha verde? Sabe aqueles pontinhos brancos? Isso são as estações. Quantas tem na linha verde aí, olha? 7 estações, certo? Quantas estações há na linha azul? 10 estações. Então, como eu já comentei, esses pontinhos brancos, se vocês forem contando aí, esses são as estações, certo? Agora, a letrinha E. Entre a estação Padre Salomão, que está lá embaixo da linha vermelha, e a estação Quincas Borba, há quantas estações? Sabe quantas estações tem lá? 8 estações. A letrinha F. Se um passageiro está na estação Caetânio e queria ir até a estação São Gabriel, deve tomar o metrô em qual sentido? Crisálida ou Beija-Flor? E aí? Olha, observando o mapa lá, é no sentido Crisálida.
E agora a letrinha G. Ela diz assim: e se um passageiro chegar na estação Katmandu e quiser ir para a estação Madeira, o que ele precisará fazer? Então, observando o mapa lá, olha o que a pessoa tem que fazer, crianças. Ele deverá pegar o metrô sentido Pesolato, descer na estação Caixa d'Água e pegar a linha azul sentido Marília. Então, essas informações estão onde? Fica no metrô. Quando você chega lá no metrô, está lá. E aí tem as estações onde a pessoa tem que saber o quê? Qual é a linha, qual é a cor da linha que ela tem que pegar. E qual a estação, né, que ela tem que ir, onde ela quer chegar. Está todo aí neste mapa de localização desse metrô. Amanhã nós iremos pesquisar, amanhã nós iremos analisar um outro mapa. Eu espero vocês então para a nossa próxima aula. Um abraço e até lá! Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é a professora Ana Paula, do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga, que estará trabalhando com você o conteúdo de matemática no livro do SESI. Na última aula, deixei para vocês 2 questões a serem realizadas, lá da atividade 6, na página 39 e 40. Vocês fizeram? E aí, foi fácil? Então vamos agora para a correção. Peguem o livro de vocês, abram lá na página 40, anotem a data de hoje e vamos começar a correção. A atividade era para colocar, utilizando esses algarismos, o maior numeral possível e o menor. Vocês fizeram, pensaram com bastante paciência e atenção? Então vamos fazer a correção. Vamos ver se vocês acertaram. Vocês colocaram 9, 8, 4, 3, 1 e 0 para formar o maior numeral e o menor. 0, 1, 3, 4, 8 e 9? Muito bem! E como é que vocês escreveram a nomenclatura, o nome desses numerais? Vamos ler? Vamos ver se vocês acertaram? Ah, e aqui percebam que nós fizemos numerais de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ordens. O primeiro, o maior, ficou 984.310. Acertaram? Erraram alguma coisa? Esqueceram a vírgula? Então é o momento da correção. E o menor? 13.489. Fizeram tudo? Que legal, parabéns! A próxima era, olha, aumentou agora a quantidade de ordens, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ordens, porque nós temos 7 algarismos. O maior, vocês colocaram 8, 7, 6, 3, 2, 1 e 0? E o menor? 0, 1, 2, 3, 6, 7 e 8? Parabéns! Mas ainda nós temos que fazer a correção da escrita. Como é que eu faço a leitura desse numeral? O maior numeral aqui. Vamos ver se vocês acertaram? Vocês disseram e escreveram 8.763.210? Parabéns! E o menor, como ficou? 123.678? 123.678. Acertaram? Parabéns! Que bom que vocês estão prestando atenção e fazendo, praticando, porque quanto mais nós praticamos, mais nós aprendemos. Que bom que vocês já fizeram a correção junto comigo e acertaram, tenho certeza. Agora, vamos para a próxima. A atividade 7 diz:
Observe a tabela a seguir que traz a população de algumas cidades e pinte qual delas tem o maior número de habitantes. Cidade A, cidade B, cidade C, cidade D. Notem que os algarismos são bem parecidos, a quantidade também. Mas qual das cidades vai ter a maior população? Lembram que dependendo do lugar que o algarismo está, é o valor que ele vai ter? Então, qual dessas respostas é a que apresenta a maior população, maior quantidade de habitantes? Pensaram? Observaram? Olharam a posição dos algarismos? Já responderam? Então vamos fazer a correção para ver se vocês acertaram. Vocês disseram que é a cidade C com a população de 99.909 habitantes? Muito bem! Aqui tem 99.090, 99.099 habitantes, 99.900 habitantes e aqui 99.909 habitantes. Notem que a posição deu esse o maior valor. Muito bem! Agora, na questão 8, que está bem fácil, está dizendo assim: marque a seguir como se lê o número. Como se lê esse número aqui? Já sabem? Já marcaram? Então vamos corrigir. E aí, vocês colocaram que a resposta é 404.040? Parabéns! Mas agora, quero que observem a questão ou a atividade 9. Essa atividade vai ser a tarefa de hoje. Está dizendo assim: em cada item, analise os números e faça o que se pede. Questão A. A questão A está dizendo: ordene esses números do menor para o maior. Do menor para o maior. O que está querendo dizer? Como é que eu tenho que fazer isso? Como é que eu tenho que ordenar? Vocês lembram? Nós já fizemos. Isso mesmo. Ordenar do menor para o maior quer dizer o quê? Na ordem crescente. Isso mesmo. Mas então, agora, vamos juntos observar esses numerais? Vocês estão observando comigo? Como será que eu faço a leitura daquele primeiro? Deste aqui, ó. Como é que eu faço? Já fez? Então vamos ler juntos? Vamos lá. 66.666. Acertaram? Vamos para o próximo. Como é que eu faço a leitura desse próximo numeral? Você já fez? Vamos juntos novamente. 60.666. E o próximo aqui, o terceiro? É maior, ó, a quantidade de algarismos. Isso, 600.006. E o último aqui, como é que eu faço a leitura dele? Você já fez? Então vamos ver se vocês acertaram? 66.606. Bom, agora que nós já fizemos a leitura de todos os numerais, eu quero que vocês observem e coloquem eles na ordem crescente, do menor numeral para o maior numeral. Combinado? Certinho? Já estão anotando? Que bom! Mas isso eu vou corrigir na próxima aula. Isso mesmo, a correção será na próxima aula. Por isso, vocês não podem perder. Eu espero vocês na próxima aula, no mesmo horário, combinado? Ah, e lembrando também da responsabilidade de vocês. A responsabilidade de ficar em casa, manter a higiene das mãos sempre em dia. Combinado? Que bom! Então, eu espero você na próxima aula. Até mais e fiquem com Deus! Oiê, tudo bem com vocês, turminha? Espero que sim. Tudo pronto para a nossa aula de matemática de hoje? Livro, caderno, lápis, borracha, tudo organizado? Então vamos começar. Na aula anterior eu deixei de tarefa, lá na página 50 e 51, duas situações problemas. A situação problema D e E. Vamos retomar comigo.
Na D estava pedindo assim: se um livro da promoção com 25% de desconto foi pago com uma única cédula e quem o pagou recebeu R$ 1,40, qual era o valor da nota? Nós poderíamos ter resolvido de duas formas diferentes. Vamos ver. A primeira forma era R$ 48,60, que foi o valor do livro pago, mais o valor do troco, R$ 1,40, que totalizaria R$ 50. Então, eu poderia usar a cédula de R$ 50. Ou R$ 50 menos R$ 48, que foi o valor total pago, que obteria o resultado R$ 1,40. Então, como ficou a resposta? O valor da nota era R$ 50. Fizeram a correção? Muito bem. Agora vamos para a próxima. Notebook de R$ 699 com 20% de desconto para pagamento à vista. Bem, 20%. Vamos ver o que estava pedindo. 699 vezes 20 por 100. Como resolvemos essa situação? Multiplicando 699 vezes 20. E eu vou obter o resultado 13.980 por 100. Como vai ficar então? R$ 139,80. Como eu estou falando de sistema monetário, eu conto as duas casas e coloco a vírgula, separando então o real dos centavos. Tudo bem? Vamos ver então como ficou a resposta. O desconto foi de R$ 139,80, portanto, maior que 100. Tudo bem? Fizeram as correções? Ótimo! E para a aula de hoje, turminha, eu trouxe um assunto bem legal. Nós vamos aprender sobre probabilidade. Você já ouviu falar? Imagina o que significa probabilidade? Bem, eu fui pesquisar porque eu sou muito curiosa. Você também pode pesquisar aí em casa assim que acabar a nossa aula. Eu trouxe aqui para a gente ver juntos. Probabilidade é o estudo de um número que representa as chances que determinado resultado pode acontecer. Então, o que eu posso afirmar? Que probabilidade é o mesmo que chances? Podemos dizer que sim, mas nós vamos procurar na matemática para a gente chegar mais próximo possível desse resultado exato. Vamos ver aqui comigo uma situação. Qual a probabilidade de lançarmos o dado e obtermos o número 3? Quais seriam as probabilidades? Vejam comigo. A primeira coisa que eu tenho que pensar é quantas faces tem um dado. Quantos lados? Quantas faces? Vamos contar comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, há 6 faces. Eu posso afirmar que essas 6 faces representam o quê? As possibilidades de eu lançar o dado e obter o número 3. As possibilidades, eles são representados como denominador. Vamos colocar aqui comigo. O denominador, que representando a quantidade total de possibilidades. Número 3. Quantas vezes aparece o número 3 num dado? Uma única vez. Então, ele representa a probabilidade, ou seja, 1 de 6. Uma chance entre 6 para eu obter o número 3. Olha só, uma única vez, porque eu só tenho um número 3. Vamos ver uma outra situação onde nós podemos envolver a probabilidade. Qual a probabilidade de lançarmos o dado e obtermos número ímpar? Vamos ver aqui. Já sabemos que temos 6 faces, então já sabemos que há 6 possibilidades de lançarmos o dado. Quantos números ímpar nós temos? 1, 2, 3. Nós temos 3 números ímpar no nosso dado, então eu posso afirmar que há 3 probabilidades de eu retirar o número ímpar. Então, a resposta ficaria: há 3 probabilidades. Deu para entender? Mas mesmo assim, nós vamos fazer um novo exemplo. Eu tenho aqui uma caixa e eu tenho aqui alguns corações. Vamos contar quantos nós temos no total. Quanto equivale o nosso 100%, o nosso todo? Vamos contar comigo? 1, 2, 3 corações rosas. 4, 5, 2 coração azul, 6, 7,
8, 9, 10 e 5 corações laranja. Eu tenho um total de quantos corações aqui? 10. Muito bem. Então, eu vou representá-lo como? Como denominador. É o todo, é quanto eu tenho ele no total. Então, ele representa 10. Quantos corações laranjas eu coloquei aqui? 5. Então, se eu perguntar qual a probabilidade de eu tirar um coração laranja, eu posso afirmar que são quantas probabilidades? 5, porque são 5 de 10, 5 de um todo. Vamos ver como vai ficar essa situação aqui comigo na tela. Qual a probabilidade ou chance de eu retirar um coração laranja da embalagem com corações? 20%, 30% ou 50%? O que nós tivemos que pensar primeiro? Qual é o total de possibilidades? Total de possibilidades de eu retirar daqui. Eu tenho 10 corações e eu tenho 5 corações laranja. Então, vamos ver como vai ficar. 5 corações laranjas, eu vou obter 5 probabilidades de 10 possibilidades. 10 é o total, é o todo. Tenho 10 corações aqui e tenho 5 laranjas aqui dentro. 5 probabilidades de eu retirar um coração laranja. Vamos ver aqui então. Eu tenho um total de 5 corações laranjas, 2 corações azuis e 3 corações rosa. Eu tenho um total de 100% quando eu estou contando todo ele. No caso, como eu estou falando de 5, os 5 corações laranjas vão representar 50%. Os corações azuis vão representar 20%. E os corações rosas vão representar os 30%. É bem gostoso esse assunto, não é? Bem, como ficou nossa resposta então? Qual a probabilidade ou chances de retirar um coração laranja da embalagem de corações? 50%, a metade. 10 corações, 5 laranja. Tudo bem? Bem, o que eu vou pedir para vocês então agora? E a tarefa de hoje, então, eu vou pedir para você prestar bastante atenção nessa situação. Vamos lá comigo? Joana possui um pote de balas com os sabores limão, morango e laranja, nas quantidades ilustradas na figura. Ao escolher uma bala, avalie a probabilidade de ela retirar uma bala de morango. Vamos ver, eu vou representar aqui junto com vocês o total de balas que Joana tem no pote dela. Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5 balas de morango. 1, 2, 3, 4 balas de limão e 1 bala de laranja. Qual foi o total de balas que nós contamos? Vocês vão ter que anotar aí para mim o total de balas que Joana tinha no pote. Essas vão ser as possibilidades de balas que ela pode retirar. Mas ela quer saber qual a probabilidade dela retirar uma bala de morango. Quantas balas de morango nós contamos? Anota aí para mim. Anota o total de balas, que é o total de possibilidades de balas que está aqui dentro do pote, e anota para mim quais foram as probabilidades, quantas foram as balas de morango que vocês contaram junto comigo e colocamos aqui no pote. E na próxima aula nós vamos retomar e ver quais foram as probabilidades de Joana retirar uma bala de morango. Bem, por hoje é só. Anotem tudo direitinho, se tiver dúvida, pede ajuda aí em casa. E até a próxima aula. Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.